Ricardo, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ed. Boa noite, Márcio. Boa noite, internautas. Para mim é um prazer muito imenso estar aqui com vocês. Vamos debater aí assuntos importantes para a nossa cidade. Muito bom. Muito bem, muito bem. Vamos lá, Márcio? Vamos. Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta já. Você é servidor público municipal. Vamos lá. Né? Você já tem uma experiência muito grande no poder público e já enfrentou, eu vou dizer, enfrentou entre aspas, porque nem sempre enfrentou na maneira pejorativa, mas sempre esteve, ou às vezes concordando ou não com os prefeitos municipais. Eu quero primeiramente que você apresente quem é você, né? Eu já dei uma introdução que você é um servidor municipal, mas quem é o Ricardo Albuquerque, quanto tempo em Foz do Iguaçu, que faça uma pequena apresentação de quem é essa pessoa que nos visita, que é pré-candidato a prefeito de Foz do Iguaçu. Perfeitamente. Bom, meu nome é Ricardo Albuquerque, eu tenho 55 anos, sou natural de Curitiba, mas eu tive 25 anos em Curitiba e 30 aqui, então já me sinto iguaçuense, né? E esses 30 anos como servidor público municipal, né? Passei por 8 prefeitos, né? Tenho o respeito de todos eles, né? Então, assim, dentro da prefeitura, participei de vários projetos e estive aqui no primeiro momento que fui contratado pela prefeitura para participar do plano diretor da cidade em 1990. Né? Então, participamos desse primeiro plano, depois, subsequente, eu participei dos outros 2 planos diretores, né? Que é justamente o pensar da cidade em termos de planejamento. Nessas 2 últimas, como coordenador executivo. A primeira vez foi como membro, né? E, posteriormente, eu, no meu serviço acadêmico, né, de professor, eu sou pós-graduado em planejamento urbano e sou mestre em engenharia civil. Então, assim, isso também me gabaritou para exercer a função de docente no curso de engenharia civil e de arquitetura. Eu fui o primeiro coordenador do curso da UDC. Eu ajudei a implantar o curso da UDC de arquitetura, né? Com muita satisfação, eu recebi o convite da professora Rosicléia, do diretor Fábio Prado, e que, naquele primeiro momento, era o segundo curso da instituição. Primeiro foi aprovado publicidade e depois foi arquitetura. E eu sou antes do curso. Eu fui o cara que defendi o curso perante o MEC. Então, assim, me sinto muito honrado por aquela oportunidade e exerci 16 anos a função docente na UDC com muito prazer. Então, em linhas gerais, é isso. E como servidor público, esses 30 anos, eu participei desde chefe de divisão até secretário municipal. Já exerci todos os cargos que podia. E justamente esse aspecto que me chegou no teto, no limite das coisas. E eu vejo que, como técnico, eu não consigo mais exercer, mas, logicamente, muitas coisas que a gente pensa para a cidade, a gente só vai conseguir efetivamente na política. E foi por isso que eu recebi esse convite de várias pessoas para colocar meu nome, o meu perfil de arquiteto, de urbanista, de pensar a cidade, um homem de planejamento. Fui aluno do Jaime Lerner, então foi isso que me qualificou, né, e me credenciou para ser o candidato, o pré-candidato, né, do Partido Verde. Então, eu estou nessa luta, né, não é um desafio que a gente tem que encarar, e estou muito feliz disso, e vamos para frente. Ricardo, desculpa, Ed, mas, Ricardo, você tem, assim, nesses 30 anos de servidor público, você, obviamente, acabou de dizer que foram 8 prefeitos que você passou, e são eles os gestores, ou seja, você é um servidor público para a população, mas um servidor também para o executivo eleito pelo povo, né? Alguns sim, outros não, outros, né? Tipo, do Brandino não foi eleito pelo povo na primeira vez, mas a minha pergunta é o seguinte, quando você não concorda com algo que eles te pedem, ou algo que é efetivado ali na prefeitura, como que é o comportamento do servidor? Ele para de fazer as coisas, ele continua fazendo? Como que é essa tua experiência com teus colegas, para você até refletir isso para a população? Porque a gente estava falando no backstage que a população coloca tudo no mesmo saco, né?
o prefeito, com todo o respeito à palavra, mas respeito às pessoas, mas falando essa palavra, o político é vagabundo, todo servidor é vagabundo. Eu gostaria que eu vou te dar esse espaço para você defender essa tese, que não é bem assim. Não é assim, e eu diria que quando dizem os políticos são todos iguais, eu diria que não. O modus operandi, o modelo é que eles atuam iguais. Então, é justamente isso que nós devemos se diferenciar. Né? Os novos políticos têm que pensar diferente do que se tem colocado aí. As pessoas são diferentes, mas os modos que eles estão agindo modos iguais. E por isso que acaba generalizando. Dentro da função pública, né, nós somos técnicos, somos profissionais, né, e que você acabou colocando muito bem, mas o servidor público, ele tem que saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Porque isso, eu sempre tentei ajudar os prefeitos a cumprirem a legalidade. Porque acima do poder público, o que nos diferencia em termos de poder público e iniciativa privada é justamente esse aspecto. É a legalidade. Eu só posso fazer no poder público o que está em lei. Na iniciativa privada, eu faço o que está na lei e o que a lei não diz. Então, é um limiar muito tênue, entendeu? Então, isso é muito importante o gestor entender isso, e que muitas vezes tratam a prefeitura como se fosse a casa dele, e arrumam até problemas jurídicos, né, por falta de uma orientação. Então, assim, o servidor correto, ele tem que saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Eu mesmo passei na administração passada do Reni, né? Eu tive um problema com o secretário e eu não tive mais ambiente e fui para o Fostrans, né? Saí da Secretaria de Planejamento, que exercia todos esses anos lá, e fui para o Fostrans. Só que ele foi preso e eu voltei secretário, a pedido do Dona Ivone. Então, assim, essa é a diferença das coisas. Você pode macular algum momento, você pode sofrer, você sofre, né? Quando tem um percalço, mas a tua consciência é o que vale. É isso que eu me pauteio em cima disso, né? Porque eu sei a minha missão lá dentro. Eu sou um servidor público, e o nome já diz, servir a sociedade. E nós devemos servir corretamente. E é isso que eu me proponho. Uma outra pergunta, Ed vai perguntar? Eu tenho uma outra engatilhada. O Márcio, como tem outra pergunta engatilhada, pode fazer, Márcio, não tem problema. Ricardo, hoje a gente vive uma situação extremamente atípica, né? Independente do gestor, o que está acontecendo ninguém esperava, a gente sabe disso, e isso não é desculpa. Mas eu tenho uma opinião muito clara que os problemas que estão diante da sociedade, eles têm que ser resolvidos pelo poder público. Não tem como uma empresa, uma pessoa, uma associação tentar resolver esses problemas que são ligados ao poder público. Então, quando, às vezes, o cidadão briga com o servidor, é porque ele acha que tudo aquilo que tem que ser resolvido obviamente, o poder público, porque ele paga impostos e assim por diante. Como você, como prefeito, ou como pré-candidato a prefeito, ou se assim chegar até a prefeitura, vai conseguir resolver, porque eu acredito que o próximo prefeito vai estar ainda diante desse problema, então, ele não, se não tiver a pandemia, mas com certeza as consequências da pandemia, como que você vai tentar unir essa sociedade que está desunida e não quer saber? Ela está meio que atolada de problemas e vai jogar para o prefeito, ou para esse ou para o próximo, as resoluções do problema. Como que você vai encarar isso? Então, Márcio, na verdade, assim, quando nós começamos essa discussão, que já faz um ano, que a gente vem discutindo eu me preparando para essa finalidade. Eu diria para você que nós, quando começamos, não tinha pandemia. E eu comecei até a montar meu plano de governo, né, tentando, porque eu sou um homem de planejamento, então teria que fazer isso. E eu tive que dar essa guinada, justamente isso, porque é esse aspecto que você colocou. Né? Em 2021, nós teremos consequências da pandemia, em muitas áreas. Eu vou dar um exemplo para você. Na área da educação, por exemplo, as nossas crianças não estudaram. Entendeu? As crianças, talvez,
das particulares tiveram a questão remota. Nós não tivemos isso, né? As nossas crianças, no máximo, receberam algumas atividades sem ter uma interação com o professor. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer na educação não é apresentar a escola integral, entendeu? Que é muito bom, mas que isso, nós temos que pensar no que é imediato, nas consequências. Então, justamente, os professores deverão fazer uma avaliação diagnóstica quase que individualizada com os alunos, para, antes de começar o conteúdo de 2021, tentar absorver essa defasagem. Então, você veja que tudo tem que ser pensado em cada limiar, no turismo, né? O turismo, imaginar que nós vamos receber estrangeiros, nós não vamos para lá. Como é que os estrangeiros vão vir para cá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um trabalho até de marketing relacionado às questões regionais e nacionais. Porque as pessoas querem a mesma língua, tem toda essa questão da biossegurança. Um camarada de estrangeiro não vai entrar no país que não sabe quais são as novas regras da biossegurança daqui. Então, as viagens curtas vão ser o referencial, entendeu? Porque as pessoas não querem também se distanciar muito das suas casas. Então, acho que nesse ponto, Foz do Iguaçu tem um tudo para avançar, porque nós temos um meio ambiente aqui, são lugares abertos, é um turismo aberto, né? Eu tenho até um projeto em relação a isso, que é o Isole-se em Foz, né? Que a gente possa angariar e divulgar e criar um marketing para a gente trazer de novo o turista para Foz do Iguaçu, né? Então, assim, então, todo o meu planejamento tem sido feito em cima dessas consequências, né? Então, acho que esse é fundamental. Não sei se eu te respondi ou faltou alguma coisa para responder, eu não me lembro, né? Não, então, assim, em todas as áreas eu estou estudando justamente isso. Logicamente que eu estou construindo meu plano de governo com os meus conhecimentos, com o conhecimento da sociedade, com profissionais da prefeitura, né? Então, eu estou fazendo um geral, justamente isso, né? O que é relevante, o que é imediato, o que pode ser a médio, curto e longo prazo. Então, é em cima disso que nós estamos trabalhando. Vamos trabalhar em todas as áreas, e aí que entra o que você falou, como é que o serviço público pode melhorar, né? Então, eu estive, por exemplo, em Curitiba, vou dar um exemplo de um serviço público que tem receita. A iluminação pública, por exemplo, você, Márcio, você, Ed, nós estamos falando da Copel, né? Está lá na continha de luz, iluminação pública. Todo mundo paga a iluminação pública. Nós temos uma receita, né, que é carimbada, não posso desviar esse dinheiro para outras coisas. Então, essa cidade tinha que estar um brinco em termos de iluminação pública. Nós temos recursos, tá certo? E, ao mesmo tempo, o que falta? Falta eficiência. Lá em Curitiba, eu tiro uma foto de uma lâmpada queimada e já imito o protocolo para o setor da prefeitura. Aqui, queima uma lâmpada, fica lá não sei quanto tempo, aí até você fazer um protocolo, os setores são todos desconectos, porque não tem a sede da prefeitura, é um aqui, outro lá. Então, até nisso, acaba gerando custos, né, e ineficiência. Então, assim, nós vemos que muitos serviços públicos podem ser agilizados, tanto com tecnologia, tanto com eficiência, com diminuição, análise dos processos. Vamos analisar os processos e, efetivamente, por que está dando esses gargalos? Aonde estão os gargalos? Por que demora tanto a aprovação de um projeto? Por que demora tanto a inserir uma empresa no contexto da viabilidade, da legalidade? Então, todos isso aí, o serviço público tem que resgatar essa eficiência, que nós vemos que hoje está muito distante. Hoje é a sociedade versus prefeitura, e não a prefeitura para a sociedade. Então, há um distanciamento muito grande, e é isso que nós vamos tentar resgatar. Ricardo, há alguns dias nós recebemos aqui no nosso portal Fronteiras algumas pessoas que estavam dizendo que estavam muito felizes porque, mesmo em meio à pandemia, as suas ruas estavam sendo pavimentadas. Já ouvimos muitas coisas com relação a isso. Você, como tem know-how para falar sobre esse assunto, eu deixo essa pergunta para você.
De fato mesmo, em meio à pandemia, as ruas sendo calçadas, pavimentadas da forma que estão sendo, qual o ônus e qual o bônus disso? Bom, eu tenho a própria crítica que eu faria, né? Eu tenho uma crítica como cidadão, mas eu também tenho uma crítica como político, porque eu defendo o Partido Verde, né? Então, atinge diretamente essa questão. Eu acho que você pavimentar as ruas não há problema algum, até porque tem uma usina que tem, não é só a usina praticamente foi feita para fazer o tapa-buraco, praticamente todos essas pavimentação asfáltica são financiamentos também. Então, assim, está se asfaltando sem fazer a drenagem. Muitos poucos locais foram feitos drenagem. Então, uma rede de drenagem, eu vou pedir até para a população, né, dê uma percorrida na sua rua e ver se você encontra uma boca de lobo. Se encontrar uma boca de lobo, existe rede de águas pluviais, entende? E está se pavimentando poliedro, aonde percola a água, porque a água, em termos do calçamento poliédrico, o impacto é menor porque ela ainda penetra, né? A hora que você pavimenta, você impermeabiliza o solo. E se você impermeabilizar o solo sem uma rede de drenagem, essa água vai correr por cima e em algum momento nós vamos ter, em alguns pontos, alagamento. O que ocorre? Em São Paulo, por exemplo, todo ano nós vimos os carros boiando em janeiro. Janeiro e fevereiro, aquela onda de chuva, o que acontece isso? Por quê? Porque foi impermeabilizado o solo. A prefeitura tem que controlar também os coeficientes de permeabilidade dos terrenos. Cada terreno tem que ter um índice mínimo que está na lei. Está na lei 10%, 15%. Você tem um jardim na frente que é onde essa água vai percolar, porque você vai diminuir a carga hídrica na rede e você não tem uma rede. Então, quer dizer, o que vai acontecer a consequência disso? Vão cortar o asfalto futuramente para colocar uma rede e vão pavimentar de novo. O morador vai pagar a segunda vez. Então, para mim, na minha opinião, não é um serviço adequado, né? É um serviço maquiado, tá certo? E que é provisório, porque futuramente nós vamos ter um outro problema, né? Com relação à drenagem, você tem que estudar a cidade como um todo, as subbacias, para você entender como é que essas águas correm, para onde que vão, aonde tem os pontos de alagamento. Você tem que fazer um estudo das subbacias. Como é que essa água vai contribuir para chegar no rio? Então, a partir daí é que você começa a estudar os pontos que são complicados de inundação, é que você começa a fazer, porque muitas vezes se faz um trabalho, põe um tubo maior aqui, mas você não está analisando a contribuição da água naquele ponto. Então, é um trabalho muito mais técnico, mais apurado, e é isso que nós vamos trabalhar. A minha linha de trabalho seria essa. E deixa eu aproveitar, Ricardo, pegando esse teu foco, que está dizendo muito bem sobre os alagamentos, eu quero citar os alagamentos na Avenida JK, ali na região do Panorama, aquela empresa de materiais de construção, mas também tem vários pontos na cidade, na Vila A, na Mac Sardelli, no Morumbi, mas principalmente aquela da JK, porque ela é uma área que é afastada um pouco do centro, mas é muito conhecida pelas pessoas, e sempre quando tem uma forte chuva, vira um alagamento, as pessoas brincam que ali você vai ter que andar tem que trafegar ali por barco, assim por diante. Como resolver aquele problema? É isso que o cidadão quer saber. Como que você vai conseguir resolver tudo? Na verdade, é isso. Então, por que dá um alagamento? Aquele lá é um ponto baixo. As consequências chegam tudo lá. Se você for ver, talvez até a avenida, que é uma avenida importante, a José Maria de Brito, né? Ela não tem drenagem. Então, toda aquela água do Jardim Central está descendo. Então, você tem que estudar essa contribuição para que você tenha uma vazão suficiente, né? Que muitas vezes essa água ela corre e atravessa o Jupira, corta ali pela Vila Portes, e esse rio
é que recebe a contribuição de toda essa água, com uma parte também da Vila A. Então, é justamente isso, você tem que analisar o todo para você fazer uma interferência, porque ali mesmo na Panorama, já foi feito vários, amenizar em alguns momentos, tá certo? Mas é troca de tubo, então é justamente esse aspecto que tem que se analisar muito maior tecnicamente e diminuir, porque justamente o que foi feito em São Paulo, Márcio? Em São Paulo eles resolveram depois fazer os piscinões. Quer dizer, não fizeram rede de drenagem e depois, para resolver esse problema, fizeram verdadeiras piscinas no subterrâneo para absorver, para que com essa água fosse acumulando e depois ela ir percolando devagarinho e tal. Então, quer dizer, uma solução de engenharia muito forte. E quanto custa isso? Né? Muito elevado em relação a uma rede que poderia estar ali e só dado manutenção. Ali naquele ponto também, existe um problema lá no Jardim Jupira, teve uma construção que caiu e quase impediu a água, né? Um barracão praticamente, caiu quase dentro do rio. Né? Ficaram anos e anos daquilo lá, que as pessoas não sabiam que tinha aquilo, até descobrirem, então, tudo isso tem, por isso que eu falo, não é um ponto que você tem que analisar, né? Ali está tendo consequência, então, vamos analisar o todo, e isso que eu falo, analisar a bacia hidrográfica, a subbacia hidrográfica, e ver essa contribuição, e ver efetivamente qual é a drenagem, qual é a tubulação, se tem capacidade, se não tem, se não, tem que implementar uma obra física para resolver definitivamente. Ótimo. E essa questão de infraestrutura de Foz do Iguaçu, a gente vê bastante questão do asfalto, você citou, né, que as pessoas estão vendo o prefeito fazendo bastante asfalto, mas aqui na minha região não tem. E algumas pessoas que não foram beneficiadas, podemos assim dizer, do asfalto, porque você vê o asfalto em algumas partes da cidade e quando você não é contemplado por isso, você fica indignado. A fábrica de asfalto é algo que pode ser realmente benéfico para a população ou é mais gambelagem para poder falar que tem uma fábrica de asfalto que na verdade não funciona? Como que não sei se dentro da sua área você consegue identificar esses problemas, mas por que o asfalto às vezes é feito por empréstimo, né? A prefeitura contrai empréstimo para poder bancar e a fábrica de asfalto é essa ilusão, porque a gente sabe que basicamente não é o asfalto, mas sim um tapa-buracos. Como que você avalia essa situação do asfalto? Existe operações de asfalto, né? O asfalto, ele muitas vezes ele é lançado a frio e tem o asfalto a quente, né? Que, digamos assim, é o ideal para pavimentação para elemento rodante, né? O asfalto, a pavimentação elaborada lá na usina de asfalto, ela é mais voltada para o aspecto frio. Então, ele já destinado à questão de tapa-buraco. Então, ele é mais focado nisso, na área de manutenção, né? Então, tem que ter até digamos assim, uma técnica, né? Porque muitas vezes você faz um tapa-buraco, né? E de tarde já foi embora tudo de novo. Então, tem que ter uma série de cuidados também para fazer o tapa-buraco. Você tem que, muitas vezes, não é só tapar o buraco, você tem que recortar em volta. Tem casos e casos que você anda aqui no asfalto, você vê rachaduras. E quando racha ele inteiro, a pavimentação é subsolo. É subsolo. Se essa água penetrar, né, por essas fissuras e atingir o subsolo, você tem que tirar quase todo ele. Então, por isso a importância de você dar uma manutenção de uma lama asfáltica. Muitas vezes, quando começa fissuras superficiais, você fazer uma lama asfáltica, você impermeabiliza e não compromete a subbase. Então, tudo isso é importante, esse aspecto técnico, né? Então, assim, a usina de asfalto é importante? Eu acho que é importante. Agora, muitas vezes, qual é esse trato? Tem que se especializar. Eu não conheço os especialistas de técnica de pavimentação, engenheiros que estão lá na usina de asfalto, não conheço, né? Não sei se tem,
né? Porque um dos técnicos que tinha lá de pavimentação não está mais, foi até aposentado, que era o Geraldo Nascimento. Então, assim, eu vejo que isso novamente, é um trato, né, que não pode ser improvisado. É um trato técnico, que mesmo com os tapa-buraco, você tem que fazer um trabalho adequado para que aquele tapa-buraco não se perca, né? Isso aí não como dizem, cocô de vaca. Então, que você joga ali e tal. Então, isso aí tem todo um trato para que você dê efetiva qualidade na execução e durabilidade desse aspecto. Ricardo, nós estamos já nos aproximando do final desse primeiro bloco e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para já comentar um assunto que no momento é o assunto mais quente, que seria a pandemia, né? Então, tudo que está sendo feito, né? Tudo que tem pautado a gestão de crise da prefeitura. Como que você, enquanto cidadão civil, tem visto esse processo, né? Como que você tem encarado as coisas que têm acontecido, como tem acontecido? Como que você avalia tudo o que temos passado aqui em Foz do Iguaçu? Bom, nós temos desse assunto várias ramificações, a gente podia abrir um leque aqui sobre esse assunto, mas pontualmente eu queria que falasse pontualmente mesmo sobre a questão das coisas que têm acontecido com relação à gestão de crise. Vamos pontuar na gestão de crise, né? Fala-se muito na inexperiência e na questão de novidade da pandemia no Brasil inteiro, mas também fala-se muito também com relação da inconsequência das atitudes políticas dos governantes. Então, fica a pergunta da pessoa física, do CPF, Perfeito. Ricardo Albuquerque. Como é que você vê isso? Na verdade, eu vejo com bastante tristeza, né? Porque vamos começar pelo início. O que é o início? Quem tem que estar, dirija, é justamente esse aspecto técnico que nós vamos ter que resgatar, né? Eu não consigo ver quem dirige a saúde que não seja, no mínimo, um camarada da saúde, né? Um médico, uma enfermeira, um especialista na área de saúde. Então, assim, eu já começa por aí. A saúde do município sendo dirigido por escritor ou por ex-padre, não dá, né? Me desculpa. Por mais eficiente que seja essas pessoas, não tem essa expertise. Tanto é que o secretário da Saúde saiu, né, continua flutuando em relação a isso, mas trocaram, mas, né? Então, assim, assumiram alguns médicos, né, para gerenciar, né? Eu vejo que essas idas e vindas, não de agora, mas lá atrás, politizaram muito o vírus. Politizaram o vírus, entendeu? Eu sei que tudo é novidade, né? Eu sei que nós não temos a vacina, nós não temos remédios, estão se discutindo muito isso, né? Mas politizaram o vírus. Eu acho que qualquer mudança de decreto tem que ser esclarecido com um comitê de profissionais, de empresários, para você ter uma linha de ação que você se identifique com a população. E não, muitas vezes, um decretão saindo porque partidos fizeram uma carta bonitinha. Então, esse tipo de coisa não dá para a gente aceitar. Então, essa politização do vírus não dá para aceitar. Então, esse tipo de coisa, e você vê, nós estamos passando agora esse momento mais apurado, né? Não se definiram ainda os protocolos. Não se sabe ainda, mas rejeitam, por exemplo, alguns remédios, porque o presidente fala. Então, assim, mas nós estamos em guerra, isso é guerra. Vou esperar os aspectos científicos, vou esperar a revistinha, me dá o artiguinho. Pera, gente, não tem, é o que tem. Se o médico prescrever e o paciente aceitar,
porque é isso que está escrito em todos os lugares, né? Não quer tomar, não toma. O médico quer prescrever, prescreve, mas você tem que ter um arcabouço de medicamentos que o médico possa disponibilizar. Ah, esse remédio não funciona. Não sei, em algumas pessoas funcionaram, outras não. Eu sei disso. Agora, toda hora politizar isso, precisamos salvar vidas, independente de que for. Né? Na época da Primeira Guerra, o francês lá, um cirurgião, o Ambrosier Paré, ele amputava as pernas das pessoas e jogava óleo. Depois, eles viram que aquilo infeccionava mais ainda. E ele descobriu uma mistura com ovos lá e fez. Vai esperar a revistinha científica me falar que isso poderia ser melhor que o óleo queimado. Você está entendendo? Então, assim, nós não temos ainda uma medicação, nós temos paliativos, esses remédios são para outras finalidades, entendeu? Mas não se aceita absolutamente nada e vamos esperar um protocolo e vamos deixar para frente. Não dá. Então, nesse sentido, eu não sou especialista nessa área, mas eu conversei com muita gente, entendeu? Que me deram um panorama geral. Nós temos que ter uma opinião, ainda mais eu que quero ser gestor, entendeu? Eu tenho que ser gestor de tudo, né? Eu não entendo de saúde, mas eu entendo de pessoas. Eu procuro ouvir as pessoas. E o meu trabalho também é isso, né? Eu aprendo com meus alunos, eu aprendo com a comunidade, eu aprendo com a população. E é isso que nós temos que fazer. E é isso que eu estou me propondo. E deixa eu dar uma informação aí, Ricardo. Claro que ainda meio que offline, assim, meio que no off, mas eu sei que a prefeitura está preparando aí uma distribuição do vermífugo ivermectina, e a prefeitura vai distribuir para a população de Foz do Iguaçu dentro em breve. Claro, uma notícia interessante que a gente pode discutir, mas a prefeitura ela não assume o tratamento precoce, que é algo que a Câmara de Vereadores já vem tratando há muito tempo, não assume o que o prefeito e o vice-prefeito estão tomando para que a população não vá à farmácia comprar, mas que ela possa chegar no seu médico de confiança ou alguém especialista dentro da área de saúde e possa perguntar se ela tem condições de tomar ou não. As pessoas não são burras, as pessoas não são ignorantes, as pessoas não são tratadas como gado. Por mais que tem muita gente que fala que quem segue o Bolsonaro é gado, mas as pessoas, a população não são, então elas têm o direito de se informar. E eu aposto aqui, você, tanto o Ed quanto você, Ricardo, são convidados eu aposto e vou pagar um churrasco, não sei, no jantar para nós, se a prefeitura não distribuir esse vermífugo para a população, porque a tendência não é diminuir os casos. Quem acha que hoje deu 40 casos, amanhã deu 90, na outra semana deu 30, parece um jogo, né? Hoje deu 20, conseguimos, amanhã deu 120. Não é assim, todo mundo vai ser infectado, meu povo. E eu estou falando, sou jornalista, eu tenho o direito de falar. Se o secretário de saúde era professor de língua portuguesa, eu respeito muito, porque eu também quero ser professor de língua portuguesa. Mas não quero ser secretário de saúde, isso pode ficar tranquilo. É isso aí. Né? Então, assim, isso que você falou, Márcio, é muito importante, porque isso embute o que nós chamamos de transparência. Né? Saber o que o prefeito e o vice-prefeito estão tomando é fundamental. Eles tinham que dar exemplo, porque eles também não estão em SARS, não estão com síndrome aguda grave. Eles estão na primeira fase, entendeu? Então, eles poderiam dizer muito bem qual é o protocolo que foi inserido nele. Né? Eu sei que o que foi inserido nele não pode não ser para o outro, entendeu? Mas essa transparência nós temos que ter. Por que não falam efetivamente qual é o protocolo? Os médicos estão reunidos num grupo que eu acompanho aqui, o doutor João Imacita está desesperado, porque esse tipo de coisa está se ouvindo, digamos, é um trabalho preventivo. Né?
A questão da imunidade das pessoas, é como você falou, a maioria vai se contaminar, mas a questão é que muitos deles não vão ter não são assintomáticos, não tem nem sintoma nenhum, e muitas vezes estão passando para outro, né? Mas então, justamente nesse início é que tinha que ter uma efetividade, né, para não chegar lá na ponta, que é justamente onde eles não querem que chegue, que é o acúmulo nas UTI, o aumento da ocupação. Então, justamente, é esse aspecto que eles têm que ser tratado. Esse corpo médico, colocar um protocolo, principalmente para a primeira fase, que eles não querem dar razão para essas coisas. E aí fica difícil tratar as coisas, né, deixar rolar, para que comece a acumular gente, para que estoure o sistema e entre em colapso. E esse é um problema sério. E é um problema sério, até porque tem muitas pessoas aqui, o Ed já colocou aqui algumas pessoas perguntando em relação principalmente ao comércio, que a gente tem total, a gente vem falando todo dia, a gente gosta de repetir isso, Ricardo, porque é fundamental que a gente tem preocupação sim com a saúde, a gente tem preocupação com que as pessoas têm isolamento, use máscara, álcool em gel, porque a gente realmente não sabe com quem a gente está lidando. Agora, o que a gente não pode é simplesmente trancar a vida das pessoas dentro de casa ou de qualquer outro lugar que possa ser e achar que isso vai resolver, porque não tem estudo científico onde realmente, se não tem estudo científico que comprove que a ivermectina é poderosa, que a cloroquina pode ajudar, também não tem estudo nenhum falando que isolamento dentro de casa vai ajudar, porque várias pessoas estão dentro de casa se contaminando, entendeu? Então, assim... É muito grave. Eu vivo falando isso, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, o prefeito de Foz do Iguaçu, ele tem que tomar atitude e bater no peito e falar, eu tomo isso, eu estou fazendo isso. O secretário de saúde, que é o vice-prefeito, o ex-secretário de saúde, que agora colocou uma pessoa que a gente não consegue ver ela, porque ela não dá uma entrevista, ela não fala nada. É um poste dentro da Secretaria de Saúde, que é o senhor, com todo respeito ao padre, espero que essa minha fala não me leve para o purgatório, nem para o inferno, mas ele tem que assumir a responsabilidade que ele é secretário de saúde, ele tem que enfrentar e dizer para as pessoas o que está acontecendo, porque ninguém sabe de nada. Fecha o comércio. O comércio, aí, Ricardo, desculpa a minha indignação, mas aí o prefeito fala o seguinte na entrevista, que eu repito, um grande jornalista, Josué Caleb, perguntou para o prefeito e ele respondeu assim claramente, sem vergonha na cara, falando o seguinte, que o comércio não é responsável pela transmissão do vírus. Então, por que a gente ficou fechado? Por que o Morumbi agora, a partir de amanhã, está no alerta vermelho e vai fechar todo o Morumbi? Claro que lá tem vários casos. Lockdown não é vacina. Lockdown, quarentena não é vacina. Você está entendendo? Então, eles estão... Novamente vem a questão da politização do vírus, né? Então, assim, essa questão de fechar... Por exemplo, a questão do comércio. A questão... Por exemplo, eu frequentei esse final de semana, um sábado, as pessoas se acumulando no sábado, porque domingo estava fechado. Eu não consigo entender essas coisas. No mercado, no supermercado? No mercado, que é um serviço essencial, está aberto, não mexeram. Mas tiraram o domingo. Tiraram o domingo, as pessoas vão se acumular quando? Sábado. No sábado está o inferno lá. Aí você vai ver que a transmissão local é 25%, quase 26%. Transmissão local, tá? São os dados. São os dados que você pega aí no núcleo do Covid, você vai ver isso aí. Que 56% é transmissão comunitária e transmissão local é 27%, 26%. Então, assim, o transporte urbano diminui. Quer dizer, como é que não vai dar problema nos bairros? Se o transporte na hora de pico tá acumulado, as pessoas estão se encostando, como é que é? Então, esse tipo de visão, quer dizer, eu não tenho um apanhado geral, eu não entendo, né? Mas é justamente esses aspectos que qualquer leigo vê que efetivamente você tem que ampliar o horizonte para evitar os acúmulos, né? E justamente foi ao contrário, né? Então, eu não consigo... E que está resultando... Quer dizer, nós estávamos, de certa forma, indo num caminho e, de repente, jogaram a culpa agora nos comerciantes, né? Jogaram toda a culpa nos comerciantes para fechar, entendeu? Que eu tenho certeza
que o que menos deu foi o problema no comércio, porque os comerciantes, os empresários, se prepararam para isso. Você vai em qualquer lugar, eles estão com todo o rigor, desde a entrada, exigindo as máscaras e tudo mais. Então, assim, não é aí o problema. Não é aí o problema. Então, não adianta jogar a culpa na população, é isso que está acontecendo. Deixa eu dar uma parte na sua conversa, a gente está chegando nos minutos finais, Ricardo, e a gente estendeu a sua participação, a gente tem um prazo aqui, mas a gente acha que é fundamental ouvir um servidor público falar da sua própria casa, né? Mas eu gostaria de salientar 2 pontos importantes. O primeiro, que a gestão do transporte público, o contrato feito pelo consórcio Sorriso, foi na gestão do Paulo McDonald e do senhor Chico Brasileiro. Então, ou seja, ele sabe como resolver. Ainda não resolveu, mas sabe como resolveu, porque foi ele que fez o contrato. Outro ponto importante e fundamental, que eu acho que a gente deve destacar, é a responsabilidade que a prefeitura, e eu falo, vou parar um pouco de falar prefeitura, mas o poder público fica tentando administrar, sabe para quem? Para nós. Então é culpa do Covid, é culpa do munícipe que não usa máscara, que faz festa, é culpa sua. Nunca é culpa da prefeitura. Nunca é culpa deles. É culpa de todo mundo. É culpa do ET, é culpa do Coelhinho da Páscoa, do Papai Noel, mas a culpa, assim, a culpa é nossa. A gente não foi capaz de fazer uma saúde forte para poder aguentar. Não temos sustentação para dar emprego e renda para as pessoas. A culpa é nossa, não somos incapazes. Não. A culpa é sua, Ricardo, que sai para fazer uma festa e dar um parabéns para o seu amigo. A culpa é sua que saiu sem máscara porque você esqueceu. A culpa é sua porque você fez isso ou aquilo. Então, nós temos que parar de achar que a culpa é nossa, é culpa do poder público, porque eles recebem dinheiro que não são deles para administrar e não administram bem, entendeu? E eu estou indignado com essa prefeitura. Imagino, é isso mesmo. Eles deviam ter assistido, né, a humildade do governador de Nova York, que veio para a TV e falou que, infelizmente, 66% da população que foi alimentado para ficar em casa, né, foi acometido de infecção, entendeu? Ele teve essa hombridade de assumir onde eu como. Então, esse governador, eu tentei isso, mas não deu certo. Entendeu? Ele teve a hombridade, né? Então, justamente essa questão que falta transparência. Você sabe, Márcio, em que lugar que nós estamos na transparência, no nosso portal de transparência do município? Em 318 de 399 municípios do estado do Paraná. É uma vergonha. 318, né? Então, você vai acessar as informações, tá lá no portal, mas você vê que não é um ranking que nós estamos estabelecendo, é um ranking do Estado, né? É uma vergonha, é a pior cidade média, tá? E a pior da cidade do oeste do Paraná que está com essa transparência. Então, nós vamos aonde com isso? Se você não tem essa transparência, essa lealdade com a população, como é que você quer justamente que haja um respeito em relação a isso? Então, fica difícil. Bom, Ricardo, nós agradecemos copiosamente a sua presença aqui conosco no nosso Portal Fronteiras, e foi muitíssimo interessante estar com você esse tempo, com todo o seu conteúdo, com tudo que você tem para oferecer para a nossa parte de informação, de intelectualidade. Eu fico impressionado com a qualidade da nossa audiência, sobretudo com a qualidade de opinião. Nós temos as pessoas que, enquanto você está falando, a gente vai colocando no ar a opinião das pessoas que nos seguem, dos nossos internautas que estão conectados no nosso portal. E a opinião são totalmente redondas. Não são questionamentos descerebrados, são questionamentos geniais. Às vezes eu concordo com uns, discordo de outros, mas são colocações perfeitas. Eu queria, primeiramente, agradecer a nossa audiência, a qualidade da nossa audiência, e que permaneça essa qualidade. E agradecer também a você, Ricardo, pela qualidade do debate, pela qualidade dos seus posicionamentos. Foram muito bons,
Então, a gente agradece a sua vinda e, de antemão, te digo que vamos usar você outras vezes. E, na verdade, eu que agradeço a você, Ed, a você, Márcio, né, aos internautas que ouviram a nossa fala. O nosso objetivo é esse, né, discutir a cidade, né, para um bem melhor, um bem para todos. Né? Esse é o ponto que eu estou me colocando como pré-candidato pelo PV, mas com um objetivo comum. Eu gosto, eu amo essa cidade, eu estou aqui, né, eu tenho endereço aqui, eu tenho meus investimentos aqui, e eu quero o melhor para essa cidade. E é justamente isso que nós estamos colocando.